Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui novamente para dar continuidade à série de vídeos sobre gestão das emoções. E hoje eu inicio novamente recapitulando algumas emoções que a psicologia positiva tem tanto nos incentivado, né, dentro das suas pesquisas, da sua ciência, né, para que busquemos, cada um de nós, cultivar essas emoções positivas na nossa vida. Então, só lembrando, recapitulando, vamos lá. A alegria, o interesse, que é a curiosidade, a diversão, que é a forma que nós temos de buscarmos recursos internos para podermos ter prazer, né? Poder nos divertir através do lazer, do bom humor. A gratidão, que é mais do que o muito obrigado. A esperança, a inspiração, o amor, a serenidade, o orgulho e a reverência. Então essas são as emoções positivas que deveríamos sim buscar cultivar diariamente na nossa vida. Lógico que existem certos acontecimentos durante um dia que nós sentimos muitas emoções, né? E várias ao mesmo tempo durante o dia. E tá tudo certo, né? Tanto as positivas também quanto as negativas. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o fluxo mental e os radares, 7 emoções negativas que ativam o estresse. Bom, primeiro que o estresse é algo normal, né? Que é toda a adaptação que nós temos que fazer diante de uma situação nova, né? Diante de um despertar. Por exemplo, todos os dias ao acordarmos, nós passamos por um processo de estresse, ou seja, nós estávamos dormindo, né, sonolentos, e nós tivemos o quê? Que fazer todo um equilíbrio, uma reorganização, né, para poder despertar, né, enfrentar o dia, e isso é um processo de estresse. Então, muitas vezes quando nós estamos adaptados a uma situação, a uma ocasião, né? E de repente nós nos deparamos com algo que nós temos que reorganizar, partir, né? Partir para outra, administrar, alinhar, reorganizar, tudo isso de alguma forma provoca um estresse. Mas existem, então, algumas emoções, tá? Que geram esse estresse, esse processo, né, que muitas vezes tira a gente de uma situação cômoda ou mesmo até do bem-estar. Uma delas é a raiva. A raiva todos nós temos, cada um sente com uma intensidade, tá? E aí cabe cada um de nós termos consciência, reconhecer a intensidade, porque a raiva, né, é muito próxima, né? Ela pode gerar uma ira, né? E nós bem sabemos que quando nós estamos com essa emoção, né, com uma intensidade muito alta, muitas coisas podem acontecer. Tá? Então, por exemplo, a raiva, ela pode te impulsionar, tá? Para você enfrentar uma situação, para você ultrapassar. Então, ela pode também acabar te levando para algo positivo. Mas quando de forma intensa e negativa, ela pode ocasionar danos imensos na nossa vida. A ansiedade. A ansiedade, todos nós, né, já ouvimos de alguma forma, que é o que? A preocupação com o futuro. É uma preocupação exagerada. Lógico que
É muito normal nós, seres humanos, nos preocuparmos, sim, no amanhã, nós planejamos, tudo que nós fazemos hoje, nós podemos, de alguma forma, amanhã estar tendo uma repercussão, né? Toda ação tem uma reação, ocasiona, né? Toda ação ocasiona uma reação. Então, tudo isso faz parte também da ansiedade. Agora, quando tudo tem a ver com o quê? É com o grau da intensidade. Tudo que nos tira do nosso alinhamento, do nosso equilíbrio. Quando tudo é muito exagerado, isso provoca um estresse, provoca uma desarmonia, né, em todo o nosso sistema. Então, a ansiedade. A frustração. Frustração é algo também que todos nós passamos. Ou seja, quando é que a frustração ela é mais assídua na nossa vida? Quando nós temos muita expectativa de determinada situação ou de algo para acontecer na nossa vida. Aí, o que acontece? A gente cria aquela expectativa, nós acabamos nos frustramos porque nós não acabamos suprindo a nossa expectativa. Tá? Então, quanto mais nós estarmos diante da nossa vida, né, aceitando as coisas como elas são, fazendo a nossa parte, sem tanta expectativa, só nós vamos estar ganhando com isso. Agora, a frustração, ela acontece e muitas vezes também não provém, né, somente de nós. Existe todo um contexto externo, existem pessoas que estão envolvidas também nesse contexto, situações, né? Às vezes não depende da gente. E aí então gera esse sentimento de frustração, né? A frustração ela é muito próxima ao desapontamento, né? É aquela expectativa que a gente cria e de repente parece que vem aquela água fria assim e a gente fica assim bem chateado, frustrado, né? Muitas vezes sentindo incompetente, fracassado, e muitas vezes nós geramos a culpa, né? Como se nós fôssemos o culpado de tudo, de todos os momentos. E eu acho que aqui nós temos que rever a forma como também nós estamos lidando conosco. Se nós estamos sendo pessoas muito severas, né, de uma forma assim muito autoritária em relação a nós mesmos, né? Se nós somos muito exigentes, né, nos punindo, então nós temos que ter também esse cuidado, esse autocuidado com a nossa pessoa. Porque muitas vezes nós somos as pessoas que mais nos agredem, somos nós conosco mesmo. Uma outra emoção, tá? Negativa é a emoção da tristeza. A tristeza, né? Ela nos deixa, né? Assim, com um semblante muito abatido, o corpo, né? Vontade de chorar, um aperto no coração, que é muito próximo também a uma angústia. Só que a tristeza, ela existe, ela faz parte do ser humano também, tá? Então, se você perde um ente querido, né? Se você tem uma perda profissional ou afetiva, né? Uma situação, né, que te deixa triste, isso faz parte da nossa humanidade, né? Estranho seria se você não ficasse triste. Mas a tristeza, ela, de alguma forma, ela acaba o quê? Ela acaba nos deixando para baixo, desmotivados. Ela nos faz perder, de alguma forma, a nossa vitalidade, a nossa vontade de produzir,
né, de gerar resultados. Por quê? Porque nós ficamos tristes, né? E é como se nós quiséssemos muitas vezes entrar num casulo e ficar ali quietinho, muitas vezes tristes. Então nós temos que cuidar também, prestar atenção na nossa tristeza. Se é uma tristeza, né, por algum fato, né, que é normal, né, ótimo. Agora, ótimo no sentido, o quê? É normal, faz parte. O que nós temos que cuidar é o quê? É do período que essa tristeza permanece em nós e o que essa tristeza ela acaba fazendo para que nós desistíssemos de muitos projetos na nossa vida e até mesmo dos nossos sonhos. Então a gente tem que prestar atenção na tristeza, o grau, né, dessa tristeza na nossa vida. Uma outra questão é a culpa. A culpa, ela acaba com a gente, né? A culpa, ela vamos dizer que é uma arma muito negativa, que nos faz muito mal. Porque junto com a culpa vem o quê? A autopunição. Muitas vezes, com a culpa, né, vem várias outras emoções juntas. E isso só acaba que o quê? Provocando muitas vezes uma baixa imunidade, tá? Muitas vezes a culpa, ela não nos deixa nos sentir merecedores, mesmo de um futuro, de algo pro futuro. A culpa, ela vai minando a nossa vida. A culpa, ela mina o quê? O nosso progresso, muitas vezes. A culpa, ela vai nos impedindo, bloqueando os nossos sonhos. Por quê? Porque ela fala assim, você errou. Ou você fracassou, então você não merece. E isso é uma coisa muito, muito negativa para nossa vida. E nós temos que prestar muito atenção, né? Reconhecer esse sentimento, né? Eu venho falando nos vídeos, né, da importância do quê? De reconhecer. Nós temos que ter consciência das nossas emoções, os porquês e os praquês, para podermos, né, fazer uma gestão, né, buscar mais harmonia, um cuidado na nossa vida, nos nossos projetos de vida. Porque senão nós vamos deixando tudo para trás e vamos desistindo das coisas. E vamos nos perdendo, e vamos nos sentindo confusos, né? Então a culpa, ela também é algo muito negativo e que nós precisamos aprofundar, né? E ter consciência para poder dar um salto, né? Nessa virada que nós merecemos sim. Não dá para ficar arrastando uma vida inteira de culpas, de erros. Não. Nós temos que aprender sim com os nossos erros. Nós temos que prosseguir na caminhada, fazendo dos fracassos, né, dos erros, né, até mesmo das frustrações, ensinamentos para eu poder ultrapassar, para eu levar comigo o que eu aprendi e que eu posso ser melhor amanhã ou mesmo hoje. Outra emoção também que ativa muito o nosso estresse e a nossa energia acaba ficando baixa e densa. Já falei sobre isso, né? Que muitas vezes nós acumulamos energias, né, com uma densidade e é como se acontecesse um congestionamento. Vamos imaginar um congestionamento de trânsito, tá? E aí tem tanta coisa, tantos carros, né?
que seriam tantas emoções negativas que a gente vai carregando, né, na nossa vida, durante a nossa vida, que nós não conseguimos espaço para poder caminhar. E nós só vamos conseguir dar espaço para as outras coisas, para as novas emoções, para as novas possibilidades, se a gente esvaziar. Tem que diminuir esse caos. E com consciência é muito melhor, porque você vai tendo consciência e vai fazendo a limpeza. Aqui eu não quero, chega, que basta, eu reconheço, mas daqui para frente eu quero, né, procurar ser uma pessoa mais feliz, quero ser uma pessoa mais organizada. Daqui para frente chega, carreguei essa culpa, isso não me leva mais a nada. O que eu posso aprender? Então vai liberando espaço para coisas novas e novas possibilidades entrar na sua vida. É o constrangimento. Constrangimento é uma emoção também muito que nos deixa envergonhados, né? Tá muito próximo. Aqui também tem a emoção da vergonha, né? O constrangimento é uma inibição, é o que de alguma forma te faz recuar, sabe? Recuar. Ela, vamos dizer que seria o contrário da coragem, de ousar. O constrangimento faz com que você vá dando espaço para o outro e você não ocupe o seu lugar no mundo. Olha aqui. Que forte isso. E o sentimento, ou melhor, a emoção da vergonha, né? Eu acredito que ela venha também muito próximo do sentimento de humilhação, né? Porque o constrangimento é algo que te impede de ir além, tá muito ligado a questão da timidez também, um pouco do orgulho no sentido negativo, porque o orgulho positivo ele é uma emoção boa, mas o orgulho negativo que vai te deixando então recuar, né? Ficar isolado. E aqui a vergonha, eu acho que realmente ela tem uma ligação com o sentimento de humilhação. Então, todas essas emoções, elas são extremamente tóxicas. Elas são tóxicas. E o que nós temos que fazer é exatamente liberar essas emoções. Nós precisamos dar espaço para as emoções positivas entrar na nossa vida. E a quebra das crenças na nossa vida, né? O basta, o chega, né? Das crenças que nós trazemos. O que é crença? Crenças são ensinamentos, tá? Que nos foram, né? Ensinados, né? Colocados e que nós abraçamos por algum motivo. Porque era aquilo que tinha, aquela forma que nós fomos, né, educados, e a gente aprendeu dessa forma, e isso foi enraizando, e essa crença foi crescendo dentro da gente, e aí ela tem várias associações que o cérebro faz, e viram uma, como dizer, uma bagunça, tá? E a consciência, por isso que é tão importante a busca do autoconhecimento, né? Invista no autoconhecimento. E o autoconhecimento é o reconhecer, é ter consciência para você poder se sentir seguro diante da vida, para você ocupar o seu lugar no mundo. É reconhecer que você tem valor e que você pode fazer novas coisas, que você pode transformar, que você pode progredir.
Nós não viemos aqui para esse mundo para ficarmos no meio de tantas emoções negativas e ficar cultivando, não. Nós temos uma vida ainda pela frente. Como é que você quer? Você tem duas opções. Ou você tem coragem para mudança, ou você fica com medo e continua do mesmo jeito. A opção é nossa. Só que o trabalho do autoconhecimento, ele é fundamental para que possamos ter essa transformação, tá? Então nós precisamos mapear. Como que nós vamos regularizar as nossas emoções? Primeiro, percebendo, buscando reconhecer a consciência. Bom, uma das coisas que nós estamos fazendo aqui nessa série de vídeos é o quê? Primeiro é conhecendo as emoções, só que tem mais, viu? Tem muito mais emoções. Vou ver se num próximo vídeo, em algum momento eu trago também tantas emoções, mas para isso a gente precisa conhecer, né? É o conhecimento, a busca do conhecimento, e isso é importante para podermos, né, dar os primeiros passos, até mesmo para nos libertar, né? Então perceber e mapear, né? Eu estou sentindo isso por quê? Da onde que eu estou sentindo essa ansiedade? Ou por que que eu estou constrangida? O que está me fazendo não ter um posicionamento diante da vida? Por que que eu acabo que num grupo fico quieta? Ou por que que ando tão preocupada com as coisas que tem me tirado o sono? Nós temos que mapear. E isso é um processo de autoconhecimento. E neutralizar. O que que é? É você, então, diante de reconhecer, você mapear, você ver o que que você vai fazer para poder neutralizar, amenizar essas emoções, liberar as emoções que não estão mais servindo na sua bagagem, no que você deseja para a sua vida daqui para frente. Esses tempos atrás, eu participei de uma meditação dirigida e eu adoro meditação dirigida e eu vou trazer algumas aqui em algum momento também para vocês. E foi muito legal, né? Tem aquela meditação que fala da mochila nas costas, né? Que a gente vai carregando o peso e que é melhor a gente ir deixando as coisas. E eu sei que numa dessas meditações muito próximas a essa, eu acabei tirando da minha mochila, né, uma pedra, como se fosse uma pedra assim de boliche, uma bola de boliche de pedra, e deixei para trás. Não me lembro muito bem o que foram essas pedras, sabe? O que foi essa pedra na verdade? O acúmulo, né, de coisas. Eu sei que eu deixei, liberei, não queria mais essa pedra comigo, essa bola de pedra. E lógico que se eu parasse para mapear, né, para mapear do que era feito aquela bola de pedra, que era um chumbo mesmo, bem pesada, olha só. E a gente vai carregando, são as crenças que vão nos impedindo de caminharmos com mais rapidez, caminharmos com mais atitude, com mais ousadia. São as crenças, são as frustrações, são as decepções que vai o quê? A culpa, que vai deixando a gente ficar cada vez mais pesados diante da vida mesmo, na nossa caminhada e na nossa jornada. Agora, eu respeito muito a jornada de cada um, eu respeito muito o tempo de cada um de nós. Uma das coisas que às vezes eu fico assim um pouco irritada, até é uma emoção, porque a gente fica escutando muitas pessoas, né, dizendo
o que é o certo, o que não é o certo, porque assim foi o que deu certo, é assim que você tem que fazer. E não é bem assim. Lógico que nós temos que nos inspirarmos, nós temos que buscar, né, ferramentas, orientações que possam nos auxiliar, facilitar o processo das coisas, né? Se alguém te ensina, seja bem-vindo, mas isso não significa que para mim vai dar certo como para ele deu. Então, esses cuidados que nós temos, senão nós caímos de novo no quê? Na culpa, no fracasso. Então cada um de nós tem o seu tempo aqui nesse mundo, o seu tempo de funcionar, né? Lógico, cada um é único, é exclusivo, é individual, né? Quando, né, eu faço uma mentoria, por exemplo, o que eu faço? Eu preciso ver a forma que essa pessoa tem de lidar com as coisas, né? Aonde que ela poderia conseguir focar para poder prosperar, para dar um salto maior. Então, esse cuidado ele é importante, porque nem tudo que serve para mim vai servir para você, tá? Muito bem, gente. E então, só para nós encerrarmos esse vídeo, o tempo passa rápido, né? Uma das coisas muito importantes que nós precisamos também cultivar, né? É o que? É o rapport. O rapport é algo importantíssimo nas relações interpessoais. O próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Que é a melhor forma de podermos ter conexão. Conexão com o outro. E o que vou ficar aqui, né, que vou encerrar esse vídeo com essa reflexão é o seguinte: como é que nós vamos manter rapport? O que é o rapport? É um relacionamento calçado, tá? Na base, né, na confiança, é um entendimento, a sintonia, a harmonia, a empatia, a ressonância afetiva que eu tenho para com o outro. Se eu trago comigo um monte de emoção negativa, como é que eu vou estar preparado ou preparada para poder me conectar verdadeiramente com o outro? E o cuidado que eu preciso ter, que você precisa ter, para não entrelaçar essas emoções, porque muitas vezes nós acabamos o quê? Diante das nossas emoções, prejudicando às vezes até o outro também, por acabar se misturando na história, entendeu? Então isso é um processo que realmente nós temos que cuidar. Por isso que quanto mais a gente puder se libertar dessas emoções, dessas crenças negativas de auto-julgamento, de julgamento, de preconceito, aí nós vamos sentir mais livres e com possibilidades de uma conexão muito mais verdadeira com o outro. Um grande abraço, sou Luciana Rondon e até a próxima. Tchau!